Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Jesus era pecador. Não, Jesus não tinha pecado, nunca pecou e jamais seria capaz de pecar. Embora ele tendo vindo em carne, ele nunca deixou de ser Deus. Ou ele veio em aparência de carne e nunca deixou de ser Deus. Alguns alegam que ele não seria perfeito homem se não tivesse a possibilidade de pecar. Mas quando alegam isso, demonstram não entender o que é ser perfeito homem. Porque os únicos homens que nós conhecemos são os homens caídos. A razão de Deus precisar chegar ao extremo de enviar o seu próprio filho para morrer como substituto do pecador foi justamente por não existir um homem apto, isto é, sem mancha de pecado, capaz de tomar tal lugar. Qualquer pecador precisaria ele próprio de um substituto para si. E por isso os próprios sacerdotes do Antigo Testamento, quando ofereciam sacrifícios pelo povo, era para si mesmos que eles também sacrificavam. Porém, Cristo era imaculado, isto é, sem mácula ou mancha, como deviam ser as ofertas ou as ovelhas que eram sacrificadas no Antigo Testamento. Em Hebreus 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Uma das razões do nascimento virginal foi mostrar que estava faltando um elo na cadeia entre Jesus e Adão. Usando respeitosamente de uma figura em linguagem moderna, é como se um exame de DNA para determinar a paternidade revelasse que o DNA de Jesus coincidia com o de Deus, e não com o de José ou de qualquer homem na face da terra. Lucas 1, de 34 a 35 diz assim: E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude ou poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, ou o ente santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Se Jesus fosse um homem como qualquer outro, ainda que nunca tivesse cometido pecados, que são os frutos, ele teria em si o pecado, que é a raiz. Então, ele seria impedido de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma referência aos milhões de cordeiros sacrificados no Antigo Testamento, os quais deviam ser também sem mancha e sem defeito, figura de uma natureza santa e perfeita. Se Jesus tivesse em si o pecado, a natureza pecaminosa, nós teríamos uma situação bizarra, em que o tipo, que é o cordeiro do sacrifício mosaico da lei de Moisés, estaria mais qualificado para servir de sacrifício do que o antitipo, que é o cordeiro de Deus, fazendo com que a realidade, que é Cristo, fosse menos real que a sua sombra, que era os cordeiros sem mancha do Antigo Testamento. Se você tiver dificuldade para entender a diferença entre os frutos, que são os pecados, e a raiz, que é o pecado, eu sugiro a leitura de Romanos para perceber que até o capítulo 5, versículo 11, o assunto são os pecados, no plural, que são as consequências. E depois, daí para frente, o assunto é o pecado, ou a razão de se produzir pecados. Medite nessa questão. Por que na cruz Deus teria feito Jesus pecado por nós, se ele próprio já fosse um pecador, trazendo em si o pecado? Romanos 8,3 diz: Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. 2 Coríntios 5,21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Algumas evidências de que Jesus era, por natureza, sem pecado e incapaz de pecar são essas. Por natureza, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, 19 a 20. Ao nascer, e respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo, ou ente santo, separado, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 35. No deserto, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4, 11. Impermeável à influência do diabo.
Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. João 14:30. No seu ministério, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus. Hebreus 7:26. Na impossibilidade de responder à tentação, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. No original, essa passagem diria, pecado à parte. Hebreus 4:15. Como o único que podia condenar. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8:7. Em sua vida perfeita, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8:29. Na pergunta sem resposta que ele faz, ele diz assim, quem dentre vós me convence de pecado? João 8:46. Na provação, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2:22. Sobre a cruz, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. No céu, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João 3:5. Na opinião dos demônios, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Lucas 4:34. Em sua vinda, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9:28. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Jesus era sem pecado. A ideia de que Cristo teria em si o pecado original, a mesma natureza que todo homem tem, porém que passou a vida toda sem pecar, faria de Jesus um pecador, igualmente necessitado de um Salvador, como qualquer outra pessoa. O sacrifício de Cristo não foi apenas para levar os nossos pecados, mas para tirar o pecado do mundo. Alguém que tivesse em si mesmo o pecado, não poderia ter feito nem uma coisa nem outra, pois não teria sido aceito por Deus como cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha. O cordeiro do sacrifício, que era uma figura de Cristo no Antigo Testamento, devia ser sem mancha ou defeito. O pecado é um defeito com o qual nós nascemos, e mesmo antes de pecarmos, já somos pecadores por natureza. Se Jesus tivesse nascido pecador, não poderia ser o sacrifício por nós. Seria preciso outro morrer pelo pecado dele. A passagem em Hebreus mostra isso, em Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15 diz, em inglês, que é pecado à parte, na versão do Darby. Esse sem pecado é pecado à parte do pecado, fora do pecado. A passagem não significa sem pecar, mas sem pecado, ou pecado à parte, na tradução literal, sem a natureza caída. É por isso que ele vem da mulher. Maria foi o receptáculo, a parte receptiva, mas o princípio ativo da concepção, ao invés de ter sido o homem, trazendo o pecado em si, não foi o Espírito Santo de Deus. Por isso que o seu nascimento foi imaculado. Ele nasceu já sem pecado num corpo humano, sem pecado. Se Cristo pudesse herdar o pecado pelo fato de ter nascido de mulher, como você argumenta no seu e-mail, então, para que Deus iria deixar claro que não nasceu de uma relação normal entre homem e mulher? Daria no mesmo ele ter sido gerado por um homem, se de qualquer maneira tivesse nascido pecador. E assim Deus poderia ter escolhido João Batista ou qualquer outro para ser um sacrifício, se a natureza da pessoa não fosse importante. E pense mais longe um pouco. Seria possível que Deus escolhesse para si um tabernáculo, um corpo arruinado, entrando no mundo, vindo ao mundo, na forma de um Deus pecador? Faz sentido isso? De jeito nenhum. A mera suposição de tal coisa deveria incomodar qualquer genuíno filho de Deus.
A fé cristã permanece ou cai em função do que nós pensamos de Cristo. A primeira coisa que o diabo procura atacar é a divindade de Cristo. Depois ele tenta macular sua natureza santa e sem pecado. Pois fazendo assim, ele torna Cristo um sacrifício que precisaria de um sacrifício para si mesmo. Faz dele um homem comum, talvez apenas mais perseverante nas suas convicções, mas mesmo assim um homem pecador e necessitado de um Salvador. O que obviamente ele não era assim. O capítulo 9 de Hebreus mostra a diferença entre Cristo e um sacerdote humano, o qual oferecia sacrifícios que eram para a memória dos pecados e não tinham o poder de tirar pecados. O contraste é apontado ao indicar que Cristo, se fosse um homem qualquer, precisaria ter se sacrificado muitas vezes, mas por ser quem ele é, bastou um sacrifício. Hebreus 9, de 6 a 28 diz: Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, ou seja, o sacerdote humano, o que já descartaria até a ideia de Cristo ter morrido por sua própria natureza pecadora, se ele tivesse uma natureza assim. Mas a passagem continua: vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, singular, raiz, que é do problema, o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados, agora é o plural, são os frutos do pecado, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Se Cristo tivesse em si o pecado, que é a natureza arruinada de Adão, não poderia ter se oferecido a Deus imaculado, como diz o versículo 14. Além disso, é preciso lembrar que Jesus é Deus e nunca deixou de ser Deus em sua natureza. E seria impossível sequer supor que Deus pudesse pecar. O que seria uma possibilidade se a sua teoria de que Jesus tem em si a natureza de Adão estivesse certa, mas não está certa a sua teoria. Considerando que ele, o Senhor Jesus, tem hoje no céu a mesma natureza que tinha quando andou na terra, então haveria um homem pecador no céu, já que não houve um cordeiro sem mancha que tivesse morrido por ele. Entendeu? Às vezes o mal entendido vem da ideia de que nós só nos tornamos pecadores quando cometemos o primeiro pecado. Não, tal ideia é falsa, é má doutrina. O sacrifício de Cristo atendeu até mesmo aqueles que nunca cometeram um pecado, como os abortos, os natimortos, ou pessoas que nascem e vivem em estado vegetativo. Eles nunca cometeram um pecado, mas são pecadores, porque têm o pecado em si. Todos eles trazem em si a natureza herdada de Adão, e por isso precisam igualmente do sangue de Cristo para torná-los aptos para a presença de Deus. Quando você lê atentamente a carta aos Romanos, percebe que até um certo ponto o assunto ali é pecado, no singular, falando da natureza. Depois o assunto passa a ser pecados, no plural, porque está falando dos frutos dessa natureza
pecaminosa. Jesus não tinha o pecado, a natureza caída. Por isso, não podia pecar, cometer pecados. Impossível, totalmente impossível. 1 Pedro 1, de 18 a 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus não seria o cordeiro imaculado e incontaminado se nele existisse qualquer mácula, ou mancha, ou contaminação da natureza caída herdada de Adão. Como poderia o sacrifício de alguém portador da natureza pecadora e arruinada de Adão ser eficaz para pessoas igualmente pecadoras? Não poderia. Mas o sacrifício de Cristo fez isso, pois o seu sangue tinha essa diferença infinita e podia resgatar o pecador. Caso contrário, o próprio Senhor teria precisado de alguém para resgatá-lo. Colossenses 1, de 20 a 22, diz que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se Jesus poderia ter se casado. Não. Não. Absolutamente não. Jesus não poderia ter se casado quando esteve no mundo, porque parte da sua missão aqui foi conseguir uma noiva. No Antigo Testamento, há muitas figuras desse processo de preparação de uma esposa para Jesus. E a primeira está no que aconteceu com o primeiro homem, Adão. Ele foi colocado em um sono profundo, o seu lado foi aberto e dali saiu a costela da qual Deus criaria sua esposa. A concretização desse tipo é o segundo homem, Jesus, que também foi mergulhado no sono da morte. Teve o seu lado aberto pela lança do soldado e dali saiu sangue e água, para com isso comprar e purificar para si uma esposa, a igreja. Para isso, o Filho de Deus deixaria a casa do Pai. Veja que o matrimônio foi criado por Deus para ser uma figura de Cristo e a igreja. E é por isso que coisas como adultério e casamento entre pessoas do mesmo sexo são tão abomináveis aos olhos de Deus. O adultério demonstra um comportamento que Jesus jamais teria para com a sua esposa, que é a infidelidade. O outro ataca aquilo que é uma figura de algo tão sagrado quanto a união de Cristo com a sua noiva, a igreja. Efésios 5, 25 a 32 diz: Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Outra figura de Cristo e sua noiva no Antigo Testamento é a de Abraão, que envia o seu servo a uma terra distante para preparar uma noiva para o seu filho Isaque. A ordem dos eventos é cheia de significado. No capítulo 22 de Gênesis, Isaque é sacrificado em figura, quando sobe o monte levando às costas a madeira do holocausto, que ele seria queimado naquele sacrifício, naquele holocausto, uma figura da madeira da cruz. No capítulo 23 de Gênesis, a esposa de Abraão, Sara, morre, numa alusão àquela que é chamada de esposa de Deus no Antigo Testamento, Israel, que foi deixada de lado na atual dispensação, enquanto a noiva de Cristo é preparada. Então, no capítulo 24, nós vemos em figura Deus enviando o Espírito Santo para buscar uma esposa para seu filho Jesus, tipificados ali, respectivamente, pelo pai Abraão, pelo servo, figura do Espírito Santo, e pelo filho, Isaque, figura de Cristo. Portanto, para a pergunta se Jesus poderia ter se casado, a resposta é não. Mas para a pergunta, Jesus vai se casar? A resposta é sim. É que ainda não chegou a sua hora e talvez seja por isso que ele tenha dito à sua mãe, justamente em uma festa de casamento, que ainda não era chegada a sua hora. Em João capítulo 2, versículo 4, disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas logo nós participaremos como noiva de Cristo no casamento do Cordeiro de Deus.
Apocalipse 19, versículo 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, 9, ele disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu nem preciso dizer que todas essas teorias mostradas em filmes, livros e documentários, cheios de bobagens, de que Jesus teria tido um relacionamento matrimonial com Maria Madalena, não passa de uma grande besteira, uma grande bobagem. Ou, como disse Pedro, de fábulas artificialmente compostas em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Para entender melhor esse assunto tão belo, eu sugiro a leitura do texto de Potter, um autor. O texto chama-se Vem, Mostrar-te-ei. Anote esse título, Vem, Mostrar-te-ei. O autor é W. Potter, com 2 T's. Você encontra isso fazendo uma busca no site Manjar Celestial. Faça uma busca por Manjar Celestial, você vai encontrar. Recomendo também a leitura de Uma Palavra sobre o Noivado, de Gordon Hayhoe, no mesmo site Manjar Celestial, www.manjarcelestial.blogspot.com. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o arcanjo Miguel, que nós encontramos na Bíblia em várias passagens, se o arcanjo Miguel seria Jesus. Quando alguém me pergunta algo que é doutrina do Adventismo do sétimo dia, eu deixo bem claro que o problema não está no algo ou na coisa ensinada, que em alguns casos pode até ser verdade, mas o problema está na origem desse ensino. O corpo doutrinário, o corpo de doutrinas dessa religião se originou dos ensinos de uma mulher chamada Ellen White. E a Bíblia afirma categoricamente que a mulher não deve ensinar. 1 Timóteo 2, de 12 a 14 diz: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Deus tomou esse cuidado de proibir que a mulher ensine, porque a mulher foi enganada lá no Éden, caindo em transgressão. Apesar de Adão ter acompanhado sua mulher no erro, ele não foi enganado pela serpente. Ele estava ciente do erro. Por essa razão, a mulher é mais suscetível ao engano do inimigo. E mais ainda agora, pois depois da queda, Deus criou uma inimizade entre a serpente e a mulher, fazendo da mulher o alvo preferido de Satanás. Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade entre ti, ele está dizendo isso a Satanás, a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua semente, ou descendente, e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus precisou criar essa inimizade entre Satanás e a mulher por causa da relação de confiança que havia sido iniciada entre a mulher e o diabo, lá no Jardim do Éden, quando ela foi na conversa de Satanás. Deus pôs um fim àquela estranha amizade, criando um ódio especial de Satanás contra a mulher. Essa inimizade perdura até hoje e se estende à semente da mulher, que é o Salvador que havia sido prometido. É por essa razão que, em várias ocasiões, nós vemos Satanás atacando particularmente crianças na Bíblia, na tentativa de impedir o nascimento do Salvador anunciado no Éden, que seria aquele prometido para esmagar a cabeça da serpente. Mas voltando à questão do Adventismo do sétimo dia, você nunca terá a garantia de que os seus ensinos sejam corretos, já que a origem deles está na desobediência a uma ordem clara dada por Deus. Não permito que a mulher ensine. 1 Timóteo 2,12. Tratando agora da sua pergunta em particular, se o Senhor Jesus seria um anjo, não existe qualquer fundamento na afirmação feita pelo Adventismo no sétimo dia, que coincide também com a afirmação das Testemunhas de Jeová, de que o arcanjo Miguel seria Jesus. A Epístola aos Hebreus deixa clara a diferença entre anjos e Jesus. Hebreus 1, 5 a 8 diz: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, que é Cristo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Os anjos adoram Jesus, porque ele é Deus. E os anjos não são adorados em lugar nenhum da Bíblia.
Em Apocalipse 19:10, o apóstolo João escreve: eu lancei-me aos seus pés, aos pés do anjo, para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, eu sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em Apocalipse 22, de 8 a 9, João escreve: eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava, para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Ao contrário dos anjos, Jesus é adorado por ser Deus, e ele não recusa adoração. Em Mateus 8:2, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Em Mateus 9:18, dizendo-lhes ele, Jesus, essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Em João 9:38, ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Em Hebreus 1:6, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. O título arcanjo, ou arquianjo, dado a Miguel, pode ser por ele estar numa posição elevada na hierarquia que Deus criou. Mesmo assim, ele ainda está abaixo do querubim, que é Satanás. Como você encontra isso na Epístola de Judas. Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Veja que o arcanjo Miguel não ousou repreender o diabo, mas Jesus repreendeu o diabo em diversas ocasiões. Ele repreendia demônios, ou espíritos imundos e o próprio Satanás, quando esse tentou influenciar os pensamentos de Pedro. Lá em Mateus 17:18 diz: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Isso era um demônio, um espírito imundo. Em Marcos 1:25, e repreendeu Jesus, dizendo: cala-te, sai dele. Em Marcos 8:33, mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Portanto, o Senhor Jesus, ele repreendia, sim, Satanás. O arcanjo Miguel não podia repreender Satanás, porque na hierarquia angelical, Satanás é um querubim acima de um arcanjo. Mas a sua pergunta podia também ter sido sobre alguma doutrina do Adventismo no sétimo dia que estivesse correta. E mesmo assim eu iria sugerir que você nunca bebesse daquela fonte, justamente porque Deus afirma que não é confiável. Não permito, porém, que a mulher ensine, diz em 1 Timóteo 2, de 12 a 14. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, cai em transgressão. É a continuação da passagem. Ainda que Ellen White, a fundadora do Adventismo, tenha costurado algumas verdades no tecido da sua doutrina, essas verdades podem estar ali apenas para servirem de gancho para levar os incautos à mentira. Na tentação no deserto, Satanás usou a palavra de Deus, mas nem por isso ele estava certo. Procure sempre analisar a origem, mesmo de uma verdade, porque a verdade pode ser apenas o preâmbulo de uma mentira. Além da ideia de que o arcanjo Miguel seria Jesus, Ellen White ensinou outros enganos, e alguns deles são: 1. O sono da alma após a morte. Porém, em Lucas 16:23, nós não vemos ninguém dormindo. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ele não está dormindo, o rico. Outro erro, a aniquilação dos perdidos, dizendo que depois os perdidos serão aniquilados, deixarão de existir. Mas em Marcos 9:44 diz: onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga, falando lá do lago de fogo. Ela ensinou também a guarda do sábado por cristãos. Porém, em Gálatas 3:11, Paulo escreve: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ela ensinou que Satanás teria levado os pecados do crente. Porém, em 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo, Cristo, Jesus, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ela ensinou que o cristão deveria ser vegetariano. Porém, em Mateus 15:36, o Senhor Jesus, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Portanto, quando você descobre que uma fonte começa errado, é que nem um botão da camisa. Você botou o primeiro errado, os outros também virão errados. E quando você tem 99% de verdade e 1% de mentira, é preciso ter cuidado também. Porque veneno de rato é 99% milho.
Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram. A sua pergunta era por que Jesus falava por parábolas, dificultando assim a compreensão das pessoas? Será que ele não queria que elas entendessem? Tudo indica que ele falava por parábolas, não para simplificar, mas para ver até onde ia o interesse dos ouvintes. Pessoas indiferentes não teriam interesse em entender. Portanto, para elas, as parábolas não eram de qualquer benefício. Mateus 13, de 13 a 15, diz assim: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Ao comentar a parábola do semeador em Lucas 8, o escritor, sob nome Stuart, explica assim: o significado ele explicava aos discípulos quando eles perguntavam, pois a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus, como diz em Lucas 8:10. Ele falava por parábolas para testar as pessoas. Aqueles que desejavam entender podiam ir a ele perguntar. E nesta ocasião, em Marcos 4:10, nos diz que os que perguntaram não foram apenas os 12. Aqueles que estavam com os 12 e se interessavam nele, em Cristo, pediram a ele a explicação. Isso está num livro chamado From Advent to Advent, de C.E. Stuart. A medida da nossa compreensão da palavra de Deus é diretamente proporcional à medida do nosso interesse e desejo de aprender do Senhor. Pessoas indiferentes ao Senhor e à sua palavra continuarão passando ao largo do entendimento da palavra de Deus e continuarão caminhando rumo à condenação eterna. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram. Sua dúvida é sobre a volta de Jesus, e é sempre bom verificar o caráter em que a palavra de Deus fala em cada ocasião, para não ficar confuso quanto a que vinda ou que volta ele está se referindo. Na passagem que você citou, de Atos 1, de 9 a 11, os anjos falam aos discípulos de Jesus no caráter de um remanescente judeu na terra. Veja que em muitas ocasiões Deus usou anjos para levar mensagens a Israel. Neste momento da ascensão de Jesus, os discípulos ainda não têm o Espírito Santo e não são igreja, não formam ainda a igreja, já que a igreja só seria criada mais tarde, no capítulo 2 do livro de Atos. Eles estão, então, os discípulos, no mesmo caráter em que nós os encontramos nos evangelhos, isto é, são judeus, estão na terra de Israel, têm um templo, se reúnem nas sinagogas e cumprem suas obrigações do judaísmo. Atos 1, de 9 a 12 diz: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Bem, portanto, o remanescente judeu que se converter após o arrebatamento da igreja, que nesta passagem é representado pelos discípulos ainda como judeus, esse remanescente verá Jesus descer do céu à terra, assim como subiu da terra ao céu. Repare que Jesus estava no Monte das Oliveiras quando ele subiu. E a profecia de Zacarias diz que é no mesmo monte que ele colocará os seus pés quando voltar. Zacarias 14:4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. Porém, em sua vinda para arrebatar a igreja, Jesus não chega à terra, não põe os pés na terra. É a igreja que sobe a ele entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, no alto, não aqui na terra. 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que faleceram já, os salvos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Só outra dúvida a respeito da passagem em Atos 9:5, era outra passagem que você tinha dúvidas. Ali não significa que Jesus estivesse na terra, sendo perseguido depois de ter subido ao céu.
mas que ao perseguir a igreja, Saulo estava perseguindo o próprio Senhor, já que a igreja é o seu corpo. A passagem revela o vínculo e a intimidade que Jesus tem com a igreja. Atos 9, de 4 a 5, diz: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A outra passagem que você incluiu nas suas dúvidas, não fala do Senhor Jesus especificamente, mas fala do Espírito Santo, às vezes chamado de Espírito de Deus e Espírito de Cristo, como em Romanos 8:9, onde diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em Filipenses 1:9, ele é chamado de Espírito de Jesus Cristo. E na passagem que você mencionou, ele é chamado de Espírito de Jesus. Atos 16, versículo 7, foi a que você mencionou, que fala Espírito de Jesus. Apesar de algumas traduções omitirem o nome Jesus nessa passagem e colocarem apenas Espírito. Resumindo tudo, Jesus subiu ao céu diante da vista de seus discípulos, que representavam naquele momento, no começo do livro de Atos, o remanescente judeu fiel que o recebeu nos evangelhos, que esperava por ele nos evangelhos e o recebeu, e o reconheceu. E esse mesmo remanescente, nesse mesmo caráter do remanescente de judeus convertidos, é que eles receberão, então, no final da grande tribulação, receberão a Cristo, tendo como ponto de partida e chegada o Monte das Oliveiras. É dali que ele partiu para o seu povo de Israel, é ali que ele vai voltar para o seu povo de Israel, no Monte das Oliveiras. Entre a sua subida e a sua descida para o mesmo monte, ocorrerá o arrebatamento da igreja, no qual os salvos de todas as eras irão ressuscitar e os vivos, que estiverem vivos naquele momento, serão transformados, não para se encontrarem com o Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, mas para subirem ao encontro dele nos ares. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Por que Jesus não curava adúlteros? Bem, a resposta a essa pergunta é simples. Jesus não curava ou libertava adúlteros porque a Bíblia nunca trata o adultério como doença ou possessão demoníaca. Adultério é pecado e ponto final. Por isso, o Senhor Jesus, quando questionado se a mulher adúltera devia ser apedrejada, ele desafiou aqueles que estivessem sem pecado a atirarem a primeira pedra, o que nenhum deles fez. Por ser Deus e homem, ele era o único sem pecado que poderia ter apedrejado a mulher, mas não o fez. Tudo o que ele disse a ela foi: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Por ser Deus, ele podia não apenas reeditar o que havia escrito na lei dada a Moisés, como também perdoar o pecado da mulher. Mas ele não a curou e nem expulsou algum espírito maligno que a levasse a adulterar. Não. Ele simplesmente ordenou que não pecasse mais, porque era um pecado. Ao não apedrejá-la, Jesus não estava tornando o adultério um pecado insignificante, mas ele estava apenas mostrando que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, como fala João no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 17. Com ele, com Cristo, estava o perdão, e não o apedrejamento que era previsto na lei. Mas também ele não fazia vista grossa para o pecado. O que era pecado na lei continuou sendo pecado depois que Cristo veio trazendo graça e salvação. Em Êxodo 20:14, a ordem era muito clara: não adulterarás. A penalidade também estava prevista na lei para o adultério em suas diferentes formas, e também para outras relações sexuais contrárias à natureza e à ordem dada por Deus para o matrimônio. Ainda que Jesus tivesse perdoado a mulher adúltera, a lei previa uma punição severa para este e para os outros pecados descritos nesta passagem de Levítico. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão, fizeram confusão. O seu sangue será sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós.
Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal, certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Isso está em Levítico, capítulo 20, versículos 10 ao 16. O mundo trata hoje o adultério como coisa banal. E o adultério é o tema principal de muitos romances, filmes e novelas. Os sites que promovem aventuras extraconjugais para pessoas casadas são cada vez mais populares. A poligamia dos artistas de Hollywood é admirada e invejada por muitos. E todas as noites, as famílias reunidas diante da TV são reprogramadas, têm suas mentes reprogramadas para considerar o adultério e outras formas de sexo ilícito como alternativa para um casamento sem paixão. Os telespectadores torcem para que o galã da novela descarte logo a esposa sem graça para ficar com a outra, tão linda e sensual, que sofre com a indiferença de seu próprio marido, que geralmente no enredo já possui um amante. O primeiro beijo dos dois adúlteros é aguardado com grande expectativa, e a cena na cama é o grande finale da novela. Mas se a opinião pública considera isso normal, ou como um estilo de vida alternativo, a opinião de Deus acerca do matrimônio não mudou, e tudo que sai fora disso é, aos olhos de Deus, uma aberração. Para deixar claro que o fato de Jesus ter perdoado a adúltera, que isso não colocava o adultério fora da lista de pecados, o próprio Senhor Jesus tornou o adultério ainda mais grave, quando afirmou: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. Quando nós percebemos que aos olhos de Deus a simples cobiça de imoralidade sexual já é gravíssima, quanto mais nós nos sentimos necessitados de um Salvador. Pois não há quem não cobice. Você entende agora por que Cristo precisava vir morrer em nosso lugar para nos salvar? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Romanos 11, 32. Você confessa crer no Senhor Jesus como seu Salvador, portanto está bem ciente de que o adultério é uma afronta contra Deus. Embora você não perca a sua salvação, caso venha a pecar, acabará sim perdendo a sua comunhão com Deus e sua vida ficará miserável até confessar e deixar o pecado. Caso não esteja nem preocupado com o seu ato e transforme isso no estilo de vida, bem, aí é melhor você questionar se um dia realmente creu no Senhor. Pois alguém que tenha a sua consciência insensível ao pecado, provavelmente nunca foi salvo e muito menos tem o Espírito Santo habitando em si. Provérbios 6,32 diz: assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Davi sabia muito bem o que era sentir-se assim, o rei Davi, pois ele caiu em adultério, e não apenas o ato do adultério em si rompeu a sua comunhão com Deus, como as consequências do seu pecado o acompanharam pelo resto da vida. É nesse sentido de consequências ruins para a vida presente aqui na terra que fala a passagem de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Embora Davi tenha amargado as consequências do seu pecado em diversos aspectos de sua vida prática, a sua consciência atribulada mostrava o quanto ele era um genuíno homem de Deus, a tribulação da consciência. E a sua comunhão com Deus foi restabelecida, então, quando ele confessou o seu pecado. Ele diz assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, de 3 a 5. Você que crê em Jesus, não apenas como seu Salvador, mas como seu Senhor ou dono da sua vida, deve saber que o adultério é tratado nas epístolas dos apóstolos como uma das obras da carne, nossa velha natureza que jamais melhora e só sabe pecar. No projeto original de Deus, ele criou o homem e a mulher para se unirem numa só carne, se amarem e procriarem. Qualquer distorção a esse plano original é abominável aos olhos de Deus.
E só pode resultar em desastre. A palavra de Deus diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Fala em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Paulo chama a relação sexual entre um homem e uma mulher, unidos pelo matrimônio, como o modo natural de suas relações íntimas e contato natural, enquadrando qualquer outro tipo de relação ou impureza sexual como contrário à natureza. Isso está em Romanos 1, 26 a 27. Mas o problema é que você diz não sentir atração por mulheres solteiras, só por casadas. E tem muitos amigos que sentem o mesmo que você, só que alguns não só praticam o adultério, como transformaram isso no estilo de vida. Você diz sentir-se atribulado e por isso quer saber se existe uma cura para esse desvio de conduta. Mas, como eu já expliquei, adultério não é doença, e sim pecado. Não adianta procurar cura. Você diz que deseja fazer a vontade do Senhor, mas acha que por ter pensamentos no sentido de adulterar, não existe caminho de volta. O ponto positivo é que você deseja fazer a vontade do Senhor, portanto, e está até disposto a viver sozinho o resto da sua vida, do que cair em adultério. Assim, apesar de sentir-se atraído por mulheres casadas e até ter se apaixonado uma vez por uma, você não quer agir errado. Mesmo assim, esse sentimento e atração estão tirando a sua paz e você nem mesmo sente vontade mais de congregar com os irmãos. Bem, o fato de você nunca ter cometido uma relação sexual ilícita, como é o adultério, mas só sentir atração por mulheres casadas, mostra que tem considerado a sua comunhão com Deus mais importante do que fazer a sua própria vontade. Cobiças e desejos todos nós temos, mas como diz o ditado, se eu não posso evitar que as andorinhas voem sobre a minha cabeça, pelo menos eu posso impedir que elas façam ninho em meu cabelo. Quando nós nos convertemos, recebemos de Deus uma nova natureza, mas nós continuamos com a velha carne, que é latente em nós e querendo nos arrastar o tempo todo para o pecado. A nova natureza não é capaz de pecar porque é perfeita e vem de Deus, mas a velha natureza só sabe pecar. E para ela não existe conserto, é uma ruína absoluta. Ela está totalmente arruinada e na cruz Cristo colocou um fim nela ao morrer pregado ali naquele madeiro como o último Adão, como fala em 1 Coríntios 15, 45, assumindo ali os nossos pecados e encerrando assim a primeira criação. E ele ressuscitou depois como o segundo homem, 1 Coríntios 15, 47, ou então primícias, 1 Coríntios 15, 20, ou então primeiros frutos da nova criação, como fala em 2 Coríntios 5, 17 e Gálatas 6, 15. Por isso, quem está em Cristo é nova criação, não nova criatura, como algumas versões trazem. E ainda que estejamos arrastando em nós esse velho tabernáculo, ou corpo de carne deteriorada pelo pecado, nós também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. 2 Coríntios 5, de 1 a 8. Como quem viaja de carro velho e sabe que qualquer descuido pode acabar em desastre, nós viajamos nesta vida em constante vigilância, pois os nossos freios são precários, muito precários. O nosso coração ou mente carnal continuará produzindo pensamentos que, se forem acalentados e alimentados, nos levarão sim a pecar. Pois do coração saem os maus pensamentos, disse o Senhor Jesus, os homicídios, os adultérios e as imoralidades sexuais, Mateus 15, 19. Cada um é tentado pela sua cobiça, pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 a 15. Considerando que tudo começa na mente ou no coração, o jeito é evitar tudo e todos que possam influenciar a nossa mente, o nosso coração, causando esse tipo de cobiça que irá nos atrair, irá nos seduzir e depois de ter concebido, nos levará a pecar. Portanto, não tente dialogar com o pecado ou com os sentimentos que querem fazer você pecar. Fuja do pecado. Muita gente acha que deve fugir do diabo e resistir ao pecado. Não, não é assim. A Bíblia ensina diferente. Resistam ao diabo, fala Tiago 4, 7. E fujam da imoralidade sexual, fala 1 Coríntios 6, 18. A nossa carne não tem freios para o pecado, mas o nosso espírito está pronto para resistir ao nosso inimigo espiritual, que é o diabo. Dar corda aos pensamentos e desejos pecaminosos e largar o seu caminhão velho, carnal, na banguela, sabendo que os freios irão falhar no final, é ruína certa. Lembre-se de que quando a mulher de Potifar quis seduzir José para que ele se deitasse com ela, ele não ficou ali tentando convencê-la do contrário. Não, ele fugiu.
Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. Fala em Gênesis 39, de 11 a 12. Davi caiu em adultério porque estava desocupado numa época quando os reis deveriam estar no campo de batalha. O seu adultério começou com o que hoje é chamado de voyeurismo. O equivalente é olhar pelo buraco da fechadura, ou mais modernamente, passear por sites de pornografia ou pelos perfis de mulheres sedutoras nas redes sociais. A Bíblia diz que no tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, veja, acordou tarde já, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela. 2 Samuel 11, de 1 a 4. Portanto, não fique preocupado pensando em como ser curado dessa sua tendência, e nem fique tentando combater pensamentos pecaminosos nesse sentido, porque lutar contra pensamentos é, na verdade, pensar neles, atracar-se a eles. Fuja, vá fazer outra coisa, pensar em algo diferente. O ditado mente vazia, oficina do diabo, cabe muito bem aqui. Fuja também das amizades desses que você disse que têm as mesmas tentações que você, ou até já se entregaram a esse estilo de vida que a Bíblia chama de pecado. Evite tudo o que possa despertar em você essa compulsão, como você evitaria se tivesse passado por um tratamento contra vícios, como álcool, drogas, pornografia, jogos de azar, etc. Pessoas assim, pessoas que passam por esse tipo de problema, precisam depois se manter longe de quem bebe, ou quem usa drogas, ou de sites eróticos, baralhos, corridas de cavalo, bancas de apostas, etc. Elas aprendem a nunca se considerarem fortes o suficiente para resistir ao apelo dessas coisas. Por isso sabem que é mais seguro manter distância dessas coisas. Viva cada dia de uma vez, e se não sentir atração por mulheres solteiras, então viva só. Viva sozinho. Existem milhões de solteiros que são muito bem resolvidos vivendo solteiros. Não pense que um relacionamento amoroso, e principalmente contrário à vontade de Deus, fará de você uma pessoa feliz. Não. Quantos você conhece que vivem um verdadeiro inferno, justamente por estar em um relacionamento, seja ele lícito ou ilícito? E quantos vivem pulando de relacionamento em relacionamento sem nunca se darem por satisfeitos? Lembre-se de que uma vez convertido a Cristo, o seu corpo passou a ter um dono. É do Senhor, pertence a Ele. A Bíblia fala: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, de 15 a 20. Nesse ponto, você deve estar achando que eu sou louco ou que eu não entendi a sua pergunta, porque em nenhum momento você perguntou por que Jesus não curava adúlteros. E nem disse que sentia atração por mulheres casadas. Você escreveu perguntando simplesmente sobre uma cura para o homossexualismo e dizendo que sente atração por homens e não por mulheres. Bem, eu decidi usar esta abordagem que você viu agora para mostrar a você que a palavra de Deus considera qualquer relação sexual fora do matrimônio como pecado, seja ela adultério, fornicação ou homossexualismo. Agora leia tudo de novo o que eu escrevi para você, ou ouça tudo de novo o que eu estou dizendo aqui, substituindo adultério por homossexualismo, atração por mulheres casadas, por atração por pessoas do mesmo sexo e assim por diante. A forma de você se precaver de um pecado é a mesma para precaver-se do outro, pois ambos têm a mesma origem, a carne ou velha natureza, e são concebidos no coração antes de serem paridos no ato sexual. Ambos vêm igualmente sendo tratados pela mídia e pela opinião pública como escolhas pessoais ou estilos de vida, e não do modo como Deus os enxerga, como pecados ou abominação. Se você ficou decepcionado por não encontrar Jesus curando ou libertando algum homossexual nos evangelhos, concluindo assim que não existiria solução para o seu problema, não se sinta sozinho. Qualquer cristão sujeito a qualquer tentação passa pela mesma dificuldade, porque ser tentado é algo que faz parte da vida cristã. Por isso nós oramos: não nos deixe cair em tentação.
Mateus 6,13. E não nos deixe sermos tentados. Não é assim que nós oramos. A solução dada por Deus está aqui, olha. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Colossenses 3, de 2 a 7. Embora a Bíblia seja considerada homofóbica por alguns, ela continua sendo a palavra de Deus, e nela nós encontramos o que Deus pensa a respeito deste e de outros pecados, não o que o homem pensa. Um pecado não é pecado só quando é praticado contra o próximo, mas também é pecado quando praticado contra Deus. Nesses casos, Deus costuma também chamar de abominação. E é por isso que a prostituição, que é um pecado sexual, mesmo quando praticado com um consenso entre pessoas, é usado por Deus como figura da idolatria, que é outra abominação. Todavia, ao contrário do que determinava a lei de Moisés, o Senhor não apedrejou a mulher adúltera, mas tratou-a com graça e compaixão. Por isso, também o cristão não deve discriminar, injuriar, perseguir ou ferir alguém que esteja vivendo em pecado, seja de prostituição ou de homossexualismo, como muitas vezes fazem pessoas que se dizem cristãs. Nós devemos agir em graça, como o Senhor agiria. E esta é também a direção dada na palavra de Deus para hoje, sabendo que todos nós estamos sujeitos a pecar do mesmo jeito ou de maneiras piores. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado, diz Gálatas 6:1. Nesse ponto, você talvez pergunte por que existem tantos pastores homossexuais ou simpatizantes dizendo o contrário sobre o homossexualismo, e até fundando igrejas de diversidade sexual, onde pregam o que chamam de uma teologia inclusiva. Bem, este não é um assunto para o cristão genuíno resolver, mas é um assunto que Deus vai resolver. Mas desses você deve manter-se longe, porque o Senhor conhece os que são seus. E a continuação dessa passagem de 2 Timóteo diz que ela mostra que a responsabilidade do crente não é resolver esse problema, mas é afastar-se da iniquidade. Afasta-te da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19. Quanto aos que ensinam essas distorções, eu pergunto: quem a justiça dos homens trata com maior rigor? O dependente químico ou o traficante? Pois é, com Deus não será diferente, pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, como fala Romanos 1,25. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade, fala em 1 João 2,4. Eu sugiro que você medite nessas passagens agora para conhecer o que Deus pensa do homossexualismo, algumas das quais foram extraídas de um contexto no qual ele tratava também do adultério, da prostituição e de outras relações sexuais ilícitas. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Gênesis 19, 5 a 7. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Levítico 18, 22. Quando também um homem se deitar com outro homem como mulher, ambos fizeram abominação. Levítico 20, versículo 13. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Juízes 19, 22, 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por isso também Deus os entregou, os abandonou, às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
Romanos 1, 21 a 27. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 10.